implica ou depende de circunstâncias apresentadas na outra. D. A diversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto, em que uma apresenta uma orientação afetativa distinta e oposta à outra. E é finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto, em que uma apresenta o meio, por exemplo, para uma ação, e a outra o desfecho da mesma. Para nós entendermos um pouco o enunciado da questão, nós precisamos ter um pouco em mente o que é um texto literário. O texto literário nada mais é do que qualquer texto que expressa sentimentos, emoções, como pode ser uma poesia, uma música, ou um romance, uma narrativa, segundo as expressões metafóricas. O que são expressões metafóricas? Imita uma comparação. Metáfora é uma figura de linguagem que é utilizada em poesia, romances, música, para representar algo como hoje comi como um todo. Não é que eu comi como um todo, que eu sou um todo, mas que eu comi da mesma forma, em quantidade, como um todo. E o que é semântica? O que é semântica? Significado. Pronto. É o estudo voltado ao significado. Pode ser das palavras, de signos, figuras, mas é a ciência que estuda o significado. Pode ser do texto, do contexto. No caso aqui, ele está querendo saber o significado, a semântica do fragmento do texto. Que fragmento é esse? Esse metafórico. Muito trecho foi empilhado pelas folhas de jornais. Mas antes de saber o que representa o significado desse enunciado, é necessário ter em mente que é uma oração. O que é uma oração para vocês? Oração Tem a ver com o que eu vejo, justamente, como a Milena falou, oração é uma sentença, né, que tem que ter um verbo. É necessário ter um verbo diferente da frase. A frase, ela pode ser somente uma palavra e pode ser constituída de várias outras palavras, mas ela pode ser verbal, contendo verbo, e pode ser nominal, contendo só nome de objetos, nome de coisas. Me remete até um trecho do livro de Hamlet, de Shakespeare, quando Shakespeare ele retrata Hamlet lendo um livro e Polônio chega e pergunta, mas o que você está lendo? E ele diz palavras, palavras, palavras. Então frases são somente essas palavras, a oração já são essas palavras que contêm um verbo. Mas ela tem que ter, sintaticamente, ela tem que estar bem estruturada, conter o sujeito, conter o verbo, conter totalmente sintaticamente essas composições, essa estrutura. E aí, partindo desse pressuposto de oração, na gramática nós temos a oração coordenada e a subordinada. Para nós resolvermos essa questão, nós temos que ter em mente o que é a oração coordenada. Então, para vocês, o que são orações coordenadas? Também não saber. Orações coordenadas, elas são orações que uma depende da outra sintaticamente. Sintaticamente, elas dependem uma da outra. Maria caiu de bicicleta. Isso aí, uma depende da outra. Se eu pegar Maria e separar elas, eu posso ter uma função sintática para essa e outra função sintática para essa.
Dentro dessas orações coordenadas, nós temos duas classificações, que é a assidética e a assinética. Esse termo, sidética, vem de sideto, do latim, significa conjunção. Para ser bem simples, mais simplificado, a oração assinética, como esse próprio prefixo, aqui mesmo fala, é a ausência da conjunção. A de ausência sidética de sideto, que é a conjunção. Ou seja, a oração assidética é aquela que não vem em uma conjunção ligando uma frase à outra. Por exemplo, vim, vi, venci. Elas estão só separadas por vírgulas, não por conjunção. Como essa outra frase, se por exemplo, será uma vida nova, começará hoje, não haverá nada para trás. A oração assidética, porque vocês veem que não tem nenhuma conjunção, não tem nenhum conectivo. Como ir, por exemplo, ou de nenhuma preposição. Adiante, até aqui bem. Mas aí vem as orações sidéticas, que elas podem ser aditivas, que estabelecem relação de soma. Por exemplo, nós saímos e ficamos olhando para a lua, esse i dá no sentido de adição. Pode ser adversativa, que estabelece uma relação de oposição dentro do período. Quer dizer, como por exemplo, amor é igual a uma fumaça, sufoca, mas passa. Essa conjunção que denota a diversidade está no mais vai entender de oposição, de diversidade. Alternativa, estabelece uma relação de alternância entre as ações, a escolha de uma implica a recusa da outra. Ser ou não ser, eis a questão, dá a entender alternância. Conclusivos, que estabelece a relação em que um fato é a conclusão de outro pressuposto. Por exemplo, esse governo não está buscando soluções para a crise, portanto, não merece apoio popular. Esse, portanto, é uma condição de conclusão. E podem ser explicativas. Estabelece uma relação justificativa de explicação ao fato apresentado na outra oração. Exemplo, em tempo chuvoso é perigoso correr com automóveis, pois os pneus perdem parte da aderência no chão. Aí esse pois dá sentido de explicação e a própria frase. Não se deve somente olhar das conjunções como de adversativo mais. Isso são importantes olhar essas conjunções que não entender o que é uma e o que é outra, diferenciar elas. Contudo, não somente olhar para essa conjunção, mas olhar para o contexto, olhar para a frase em si. E aí nós temos outro tipo de oração que é a subordinada. Quero que vocês entendam. Oração subordinada, só esse nome, subordinada. Depende de outro. Justamente. A oração subordinada é que uma depende da outra sintaticamente, em sua função sintática. Quando uma depende totalmente da outra. E elas podem ser substantiva, que podem fazer o papel de um substantivo nos períodos e são classificadas de acordo com a sua função. Eles podem ser subjetiva, completiva, nominal e por aí vai. Não vamos entrar nessa. Mas somente para vocês olharem e entenderem que a oração substantiva ela dá essa entender um substantivo, pode ser um sujeito. E essa parte aqui, essa frase aqui, ela está trocada. Essa é a substantiva. Aliás,
explicação. É uma oração adjetiva, porque ele denota que os alunos são estudiosos e, ao mesmo tempo, explicativa. Quando ele tem que separar pelas vírgulas no enunciado, ele está dando a explicação. Vamos adiante. E aí, o que são orações subordinadas adverbiais? A oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. As orações adverbiais, em outras palavras, são orações subordinadas que dependem da outra sintaticamente, adverbial de advérbio, de adjunto adverbial. Elas são classificadas em 9 tipos: causais, consecutivos, comparativos, condicionais, conformativos, concessivas, finais, proporcionais e temporais. Só que para resolver nossas questões, nós vamos, uma vez que tendo tudo isso em mente, que foi explicado, dá para saber classificar cada uma dessas orações, o que elas são. Casualidade e temporalidade, elas são orações coordenadas, estão dentro da oração coordenada ou subordinada. Subordinada. Adverbiais. Subordinadas adverbiais, são utilizadas. Então eu sei que casualidade, que é a oração adverbial de causa, a causalidade, a temporalidade, a condicionalidade, a finalidade e a adversidade. Elas são orações subordinadas? São orações subordinadas. Contudo, a de não. A de não. Ela é uma oração ordenada, cinética, adversativa, de adversidade. Então, nós temos aqui na nossa questão 4 questões que estão voltadas à oração subordinada adverbial e uma oração coordenada cinética. Então, vamos lá. O que são cada uma delas? As orações subordinadas adverbiais causais ou de causa, elas dão a ideia dessa causa que está diretamente ligada àquilo que provoca um determinado fato, ao motivo do que se declara na oração principal. As orações subordinadas, uma depende da outra. Então, nas nossas orações, por exemplo, as ruas ficaram alagadas porque a chuva ficou muito forte. A oração principal é sempre a primeira, e vem a segunda oração, uma depende da outra, mas não necessariamente que a oração principal vai ser sempre a primeira, porque aqui pode vir, porque a chuva foi muito forte, as ruas ficaram alagadas. Eu poderia trocar elas, mas não daria o mesmo sentido, seria a mesma oração subordinada. Eu poderia trocar essa oração por essa outra, separar elas, trocá-las de lugar, mas elas ainda teriam o mesmo sentido semântico e sintático. Então, a principal conjunção subordinativa, que é a principal conjunção que a gente vê nessa oração, é o porquê, que dá o sentido de causa. Mas não é, como eu falei, não é somente você olhar a conjunção, você tem que olhar todo o enunciado, toda a frase, interpretá-la, digamos assim. Por exemplo, nessa tirinha, ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir seus direitos trabalhistas. Então, essa finalidade aqui, essa causa, o enunciado dá uma causa. Porque esses trabalhadores estavam sem o seu direito sendo cumprido, sendo vigorado, estavam sem os seus deveres sendo exercidos, eles foram embora. Eles estavam se retirando. É a mesma coisa que eu olhar para o certo
coordenada explicativa que foi dada no início, os alunos que estudaram para o vestibular conseguiram boas notas. Dá um sentido de explicação e dá um sentido de cálculo, tá? Os alunos que estudaram para o vestibular tiraram notas boas. Dá um sentido de cálculo, mas ela é uma explicativa por quê? Vamos diferenciar agora as adverbiais causais das coordenadas explicativas, que muitos têm essa dificuldade de diferenciar uma a outra. Nessa primeira frase, choveu porque o vapor condensou. Temos a segunda frase, B. Choveu porque eu estou todo molhado. Na oração A segunda oração, que é esta, explique causa. A oração subordinada indica a causa e a principal consequência. Ou seja, choveu porque ocorreu um fenômeno normal que é a condensação. Já em B, o fato de eu estar molhado, porque eu estou todo molhado, não provocou a chuva. Portanto, não é uma causa, não é uma oração subordinada de causa, é uma oração explicativa. Porque eu estou todo molhado, foi que expressa o fato de a chuva ter vindo. Então, choveu porque eu estou todo molhado, não é uma oração ordenada explicativa. E a oração adverbial temporal é a oração que mostra um fato ocorrido antes, ao mesmo tempo, ou depois do fato contido na oração principal. Ele pode estar no tempo passado, pode estar no presente, no indicativo, ou pode estar no futuro. Ele indica um tempo. Então, a principal conjunção subordinada temporal é quando. Mas, como eu falei, não somente olha as orações, mas a frase em si, o contexto. Aqui vamos um exemplo. Antes de falar qualquer coisa, pense muito. Esse antes dá a entender um tempo, uma noção de tempo. Quando também dá uma noção de tempo, quando chegar a casa, eu falo com minha mãe. E aqui nessa tirinha, nós podemos ver a oração temporal. Em que parte dela? Vamos ler. O que ele quer? Ele pegou esse vaso quando criou o nosso castelo no último Natal. Agora a esposa dele quer que ele troque. Onde é que está a oração, a frase, uma oração subordinada temporal aí? E dá a entender o tempo, a noção Agora, de tempo. agora. E aquela anterior, quando fala quando Justamente. mudou o nosso castelo. Então, é isso mesmo. Nós temos a oração na primeira
principal conjunção subordinativa possessiva é embora. Temos um exemplo: se eu tivesse 20 anos, casaria contigo. Alteração: salvo se houver proibição, tudo é permitido. É só essa intenção mesmo de condição. Vou fazer isso se você fizer aquilo. Agora, a oração coordenada sindética, que nós tivemos adversativa, uma das questões. De acordo com o tipo de conjunção que elas produzem, a oração coordenada sindética, elas podem ser, como foi dito, adjetivos, adversativos, alternativas, conclusivas ou explicativas. No caso da questão, nós vamos ver a adversativa. Ela explica fatos ou conceitos que se opõem uma à outra. A conjunção mais importante, mais utilizada é o mais, mas também se emprega, porém, na oração, contudo, todavia, expressa essa oração, esse sentido de adversidade. Vemos aqui um exemplo. O algo é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Texto de Antônio Feira, claro. Outro exemplo. Tens razão, contudo, controla-se. Então, essas conjunções que dão a finalidade que dão o sentido dessa adversidade. Então, vamos para a nossa questão. Então, nós vimos a causalidade, temporalidade, condicionalidade, finalidade como orações subordinadas verbiais. Nós vimos também a oração coordenada sindética adversativa. No enunciado da questão, ele quer o significado desse fragmento. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Então, aqui na questão, ao empregar esse enunciado metafórico, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de causalidade, temporalidade, condicionalidade, que é de condição, embora eu estivesse triste, ele me fez sorrir. Por exemplo, a diversidade, que é Maria estuda, porém tira nota baixa. Finalidade, que dá a expressão de uma causa e uma consequência. João estudou, por isso tirou nota alta. É um exemplo. Então, esse enunciado, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Ele dá a entender qual o sentido de causa, de finalidade, de adversidade, de temporalidade, qual o sentido que essa frase remete. Assim, essa é interessante, deixa eu começar a explicar. Primeiro você tem que compreender o que é que ele está querendo dizer com isso, né? E aí, pela minha percepção, o que eu consegui entender é que esse autor, que foi pedido para ser escrito um artigo a respeito desse autor, escreveu muito. Então, tudo isso que ele escreveu só serviu para embrulhar peixe, que ele ficou esquecido, mesmo ele já tendo sido lembrado, né, mas eu não o esqueço. Né? Foi um fenômeno hoje esquecido. Quer dizer, muitas folhas de jornal foram feitas com esse escrito desse autor, mas foi esquecido, por quê? Porque só serviu para embrulhar peixe. E essa frase, muito peixe foi, tudo esse significado que você deu o texto, esse muito, pois é. muito peixe foi embrulhado, dá remete o quê? A uma causa, ou a uma finalidade, ou uma adversidade, ou Eu acho que temporalidade.
elas são ótimas para você entender a frase, a oração. Mas não é somente necessário que você somente olhe para essa conjunção. O nosso defeito é que nós aprendemos esse conjuntozinho. Nós aprendemos esse conjuntozinho de frases, como, por exemplo, quando se fala da adversativa, posso pegar meu papel ou meu livro didático e olhar somente as conjunções. É esse o erro que nós cometemos muito. Porque aí eu pego no meu papel, no meu conteúdo, só as conjunções. De oração, coordenada sintética, adversativa, as conjunções principais, ou seja, as palavrinhas, já que eu não entendo bem o que é conjunção, mas as palavrinhas que realmente ligam uma oração à outra é mais, pode ser contudo, pode ser porém, pode ser todavia. E aí quando eu olho uma oração, uma frase, uma vez, e vejo que tem contudo, que tem mais, logo de cara eu vou dizer, é uma oração coordenada, sintética adversativa. É esse o meu problema. Esse é o problema principal. Agora, se eu pego qualquer outra conjunção qualquer, como por exemplo, um homem saiu a fim de encontrar um amigo. Aí eu vejo esse afim, pronto, é uma oração subordinada, adverbial, de finalidade, ou final. Então, basta eu olhar isso aqui e eu colocando uma resposta. Mas não é isso. Isso nos ajuda. Isso é uma ferramenta, digamos assim, é uma pontezinha. Mas nem sempre essa ponte está toda consertada. Às vezes tem um buraquinho no meio dela e a gente precisa notar. Ao utilizar essa metáfora, eu estou tentando explicar que, apesar de eu ver que tem as conjunções, mas eu não tenho que me limitar somente a ela. Por quê? Porque nós trabalhamos muito frase, só frase, frase. Eu aqui só falei de frase, não peguei nenhum texto, senão as tirinhas, né? Então eu vou pegando só frase, frase, e eu vou tentar ensinar vocês só a base de frase. Mas aí se vocês pegarem no poema, e aí se vocês pegarem no músico do cotidiano, vocês assim poderiam identificar, eu li essa poesia, e quando eu vi essa frase, como de Ferreira Goulart, o amor é difícil, mas pode luzir em qualquer canto da cidade. Aí eu vejo, pronto, é uma oração coordenada sintética adversativa. Mas não é esse o caso que nós costumamos fazer. Não é esse o caso que nós, no nosso cotidiano, a gente consegue identificar isso. Se eu pegar realmente um poema que não tenha uma narrativa, será que eu vou conseguir identificar e conseguiria identificar se é realmente uma oração adverbial condicional, por exemplo, sem essas conjunções que me dão somente um auxílio? Será que eu posso somente ao interpretar, dar a entender o que essas orações? Porque as orações subordinadas adverbial são denominadas como circunstanciais, por causa que envolve mesmo essas circunstâncias do cotidiano, que é o tempo, que envolve finalidade, que envolve consequência, que envolve comparação. No nosso enunciado da questão, vocês veem aqui algumas das conjunções que nós vimos. Nenhuma, né? Não tem nenhuma, não tem a fim de que para finalidade, né? Não tem o mais que dá a entender a oração coordenada, sintética, adversativa. Não tem o mais, não tem o embora de concessão, não tem quando. Mas será que não tem quando? Essa questão muito
tempo, mas é como eu falei desde o início, o importante é a interpretação do que você somente olhar esse DT nas construções. Então, quando eles falam que do peixe é porque foi embrulhado, esse foi, apesar de não estar dentro das construções que nós podemos ver e aí ter acesso para nos auxiliar a identificação delas, das orações, mas ela tem uma interpretação realmente de tempo, como o rapaz já falou. Ele deu uma interpretada no texto bem legal, que foi uma coisa que foi muito, ele deu essa interpretação de tempo, muito bem. Ele deu uma interpretação no fragmento completo, que dá a entender esse tempo, na verdade. Não é uma causa, é um tempo. Poderia ser uma causa se tivesse assim, uma coordenação, uma estrutura diferente. Se eu pegar esse texto, estruturar ele totalmente diferente, aí tem o mesmo sentido mais de causa, ocultando um pouco a temporalidade. Mas, de fato, o que ele quer no enunciado da questão é saber se essa expressão muito peixe foi embrulhado, ele pretendeu semanticamente estabelecer a nossa oração subordinada adverbial de tempo. Então, é a questão B, que dá esse sentido, né, como nós vimos, esse significado, mesmo sentido, a semântica de tempo, certo? Então, o que foi que, resumindo, o que foi que nós vimos? Nós vimos que a oração, como a Mirella tinha falado desde o início, a oração é simplesmente essa sentença, e como a Bruna completou, que tem que ter o verbo, né? Então, diferente da frase, que a frase ela pode ser simplesmente pelas palavras, ou uma só palavra, sem ter o verbo, sendo constituída e classificada de frase nominal. Nós vimos a diferença da oração coordenada, que se difere da subordinada. A oração coordenada, ela independe sintaticamente uma da outra. Ou seja, quando eu vejo assim, sintaticamente, eu vejo a estrutura, eu vejo o sujeito, eu vejo objeto direto, objeto indireto, aquilo tudo que tem na gramática, na sintaxe mais precisamente. Mas realmente a oração coordenada eu posso ter uma visão do quebra-cabeça e tirar elas e separar as duas sem precisar que elas dependem uma da outra, no seu sentido e na sua função sintática. Já a subordinada não, uma depende da outra, o próprio nome diz, subordinação, né? A subordinada, elas dependem uma da outra para dar esse significado. Se eu separar uma delas, não tem sentido nem sintaticamente, nem semanticamente. E vimos também que a oração coordenada se divide em sintética e assintética. Esse sintético dá a entender a sindeto, do latim, que tem a ver a conjunção, a presença da conjunção. Então, as orações sintéticas têm a presença da conjunção. As assintéticas, com o prefixo a, diz que não há ausência da conjunção. Nós vimos também o que mais? Nós vimos as orações subordinadas, adverbiais, que elas se dividem em causa, finalidade, tempo, condição e entre outras. Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei passar, ou vocês não entenderam, você foi rápido demais, eu poderia ter explicado melhor, não entendi o que é isso, não entendi o que é aquilo. De tantas orações juntas numa mente só,